de Mulher vem com tudo hoje para falar sobre a mulher no mercado de trabalho. Certamente você vai ser inspirado. Eu tô com uma mulher maravilhosa aqui, que tem muito para nos enriquecer. Então, abra o seu coração, pega o lápis e o papel também, que vai ser maravilhoso. Eu tô com a Alana Carvalho. Obrigada por estar aqui. Eu sei que é uma loucura e eu vou falar um pouquinho dela. A Alana é casada há 16 anos com Flávio Martins, mãe de 2 filhos, presidente da Agência Municipal de Desenvolvimento de Campina Grande, sócia e fundadora da De Carvalho, empreendedora desde criança e também fundadora da PPP. Alana, muito obrigada, seja bem-vinda no Coisas de Mulher. Ai, Ju, eu que agradeço o convite, é uma honra para nós estarmos aqui, participando desse tempo, podendo estar trazendo um pouco, compartilhando de coisas do nosso coração, daquilo do coração de Deus para essas mulheres que acompanham Coisas de Mulheres, com muitas expectativas para o que o Senhor tem para elas, para nós nessa tarde, nesse dia, e certamente o Senhor trará muitos apontamentos, muitas expectativas, muitas direções para você que está acompanhando, para você que tem expectativas em Coisas de Mulher. Muito bom! Alana, o que é a Agência Municipal de Desenvolvimento e como você iniciou a carreira nesse trabalho até chegar à presidência? Como é que foi essa carreira aí e o que é isso? A Agência Municipal de Desenvolvimento é um órgão da Prefeitura de Campina Grande que fomenta o desenvolvimento da cidade, bem como que acolhe o empreendedor. Na verdade, ela gerencia diversos equipamentos públicos do município, mas nós temos a honra e a satisfação de estar cuidando do empreendedor. Desde aquele que precisa da sua formalização, aquele que tem dúvida, o apoio técnico, contábil, jurídico, bem aquele que precisa dos esclarecimentos iniciais. Nós tratamos também de todas as peculiaridades que envolvem a PPP, a parceria público-privada. Então, todos esses contratos e acordos operacionais e institucionais são firmados através de agência de fomento. E aí nós lidamos com uma série de várias outras coisas, como, por exemplo, com o artesanato, com o desenvolvimento ao empreendedorismo e uma série de outras questões técnicas. Nós entramos e eu começo a dizer que a minha escola de empreendedorismo foi literalmente uma escola. Porque meus pais tinham desde criança uma escola, e alguns talvez lembrem, e era a Escola Balão Mágico, e depois se transformou o Instituto Educacional Raimundo Asfora. E além de terem desde criança, de eu acompanhar, minha mãe é psicóloga, é educadora, é pedagoga, e meus pais, por exemplo, meus avós, eles tinham negócios, tinha a mercearia, ou tinha a quitanda em casa, mas minha avó, por exemplo, ela não tinha uma formação acadêmica, mas ela gerenciava essa questão. A cantina, por exemplo, era de responsabilidade dela. E meu pai me instruía desde cedo, eu creio que com 9, 10 anos, eu já ia com ela fazer as compras da cantina, as compras de toda a escola, legal, junto com ela. Então, ele orientava a lidar com o dinheiro, a como nós fazermos a compra, a pedir o desconto à vista, a como precificar na volta e você embutir, por exemplo, os custos, acessórios, a como você colocar a promoção naquele produto que já estava lá há mais tempo. Enfim, então eu comecei desde cedo a lidar com essas questões. Então depois eu comecei a ajudar no secretariado, nas questões administrativas, no controle da inadimplência e nos adimplentes. Então quando com 15 anos eu fiz vestibular para o curso de Direito e ingressei na faculdade aos 16, eu já tinha toda essa ideia, entendia o que era isso. Mas empreendedorismo é mais do que isso. É uma mentalidade e que pode ser desenvolvida. Cientificamente, eles falam do mindset, o mindset de crescimento, ou algo que você pode e deve desenvolver. E eu costumo dizer que nós podemos desenvolver isso já nas nossas crianças. É verdade. Simplesmente não dando tudo fácil, não entregando, mas fazendo com que ele tenha esse senso de responsabilidade. Né? E aí o senso de competências, a partir dessa idade, a partir da idade e das condições que ele tem, você ir fazendo essas trocas com ele. Então, quando eu queria, por exemplo, tinha um passeio na escola, ele dizia, olha, conquiste o seu passeio. Você fez o quê? Você estava lá ajudando, então você tem tanto. E aí eu dava aula, por exemplo, particular para os alunos da turma do meu irmão, que era uma turma menor.
e eu tinha a minha independência financeira. Eu sabia como gerir os meus negócios para que eu tivesse os retornos que eu precisava. Muito legal. Você aplicou isso nos seus filhos? Com certeza. Ela, desde muito pequena, eu já comprei as miçanguinhas para ela, e aí quando ela quer alguma coisa, ela já sabe, ela vende na escola dela, ela faz as pulseirinhas, começou vendendo com as primas, com as colegas, com as tias, faz a do celular, enfim, legal. Ela já vai fazendo isso. Meu filho já tem os drop... Qual que é o termo? Os dropships, né? Que agora é a moda, e ele vai fazendo e vendendo as coisas dele na internet. Já pediu vários livros e ele lê, ele tem 15 anos. Ele já leu alguns livros a respeito disso para que ele crie essa mentalidade empreendedora. Na realidade, nós precisamos desenvolver uma cultura empreendedora, né? Para que eles não só tenham a mentalidade, mas através dessa habitualidade eles vão mudando seus hábitos. Esperando só receber, esperando alguém fazer algo por eles, né? Exatamente. Eles precisam, eles mesmos, entender que precisam criar e desenvolver, e é possível e necessário que façam. E assim entendi que essa mentalidade poderia e deveria ser desenvolvida, e fui fazendo aonde você está, independente de. E aí, como eu disse, 16 anos eu entrei na faculdade, depois fiz concurso público logo em seguida. Passei, mas nessa mentalidade empreendedora, você pode mudar o ambiente que você está, independente de. Então, eu não aceitava aquela história que você ser concursado, você ter um concurso público é você ser um carimbador de papel, ou você aceitar aquela realidade. Primeiro que quando nós temos a mente de Cristo, nós sabemos que nós precisamos fazer a diferença onde quer que nós estejamos, e fazer tudo literalmente como ao Senhor. Então nós precisávamos mudar aquela realidade do ambiente que passávamos. E aí literalmente as coisas foram mudando. Eu fui mudando de setores, fui mudando de secretaria, fui do administrativo ao jurídico, à Procuradoria do município, assumi alguns outros cargos, fui secretária, coordenadora de meio ambiente, escrevi e relatei o Código do Meio Ambiente, fui secretária de Ciências, Tecnologia e Inovação, de Planejamento, e cheguei à presidência da Agência de Desenvolvimento. Uau, parabéns! Muito bom! E quantas dicas aí já maravilhosas na criação dos nossos filhos. Então fica ligado, eu disse que você precisaria de um papel e uma caneta. Você está anotando, veja aí a realidade dos seus filhos e começa pequeno, começa com o que tem, né? Isso mesmo. E vai avançando até que ele cresça e ele carregue essa consciência, essa mentalidade empreendedora por onde ele for. Então vamos lá, biblicamente, nós sabemos que a Bíblia fala de mulheres empreendedoras. Aquela mulher de Provérbios 31, ela dava ordem para as servas, ela negociava terrenos, o marido confiava nela, ela negociava. Ela era uma mulher fantástica, né? Acordava cedo, trabalhava na vinha, colocava a coisa para funcionar. Então, assim, e outras mulheres que nós vemos a Bíblia mencionando como mulheres que tinham recursos, né? Mas e nos nossos dias? Como trabalhar essa questão empreendedora na mulher? Nós vemos, eu gosto muito daquele texto, da mulher de Provérbios, né? Mas nós vemos o empreendedorismo mesmo aflorando e a serviço do reino em tantas outras passagens. E na realidade, eu costumo dizer que o empreendedorismo, e nós vemos algumas definições quando vemos, por exemplo, no aspecto técnico, e eu gosto de uma particularmente que diz que é você desenvolver uma mentalidade e você conseguir manter um negócio sustentável, iniciar, desenvolver e fazer com que ele permaneça lucrativo, independente de onde aconteça. É uma definição de Chapeiro. E aí nós vemos, por exemplo, Débora, uma mulher totalmente fora da caixinha do seu tempo, né? Uma profetisa, uma juíza, uma mulher que esteve à frente de exércitos porque entendeu que ela poderia empreender, ou seja, manifestar a vontade de Deus, mudando a realidade da situação onde ela estava, né? Influenciando, trazendo crescimento, trazendo influência, trazendo a manifestação de Deus para mudar aquela realidade. Então eu costumo dizer de maneira bem mais simples, simplificando tudo isso, empreender é você desenvolver a potencialidade das pessoas. Aonde você esteja, você muda a realidade desenvolvendo as pessoas. Aí nós vemos Lídia lá em Atos 16, uma mulher que revolucionou o seu período simplesmente comercializando tecidos. Na época onde praticamente tudo era natural, ela conseguiu, através
de circunstâncias ou de naturais, de insetos, de moluscos, de tantas coisas. Tingir, gerar tintura, gerar tantas coisas para que trouxesse dividendos e ela usasse aquilo a favor do reino. Quando Paulo chegou, ela disse, olha, se me apraz, se realmente eu sou serva de Deus, então se hospeda na minha casa. Nós podemos e devemos trazer a riqueza das nações para as nossas mãos, para favorecer o reino. Então, empreender é possível, nós podemos, enquanto mulheres que continuam com os princípios do reino, entendendo qual é o nosso papel e qual é o nosso lugar, mas sim utilizar os recursos que estão disponíveis hoje para canalizá-los para o propósito certo e para aquilo que o Senhor designou a cada um de nós, independente de onde nós estejamos. Você falando, eu me lembrei da viúva, porque ela tinha pouco de pão e azeite, ela ia morrer. Mas chega o profeta e fala, o que você tem na sua casa? Né? A gente viu a multiplicação de Deus, o poder de Deus acontecendo ali, se manifestando, mas por que é isso importante? Porque empreender é com o que você tem em mãos. Tem gente que fala assim, eu não sei o que fazer, mas às vezes sabe fazer um docinho. Não é verdade? Perfeito, isso mesmo. Nós vemos, por exemplo, hoje tem algo que virou patrimônio imaterial, que é o capim dourado. E o que era nada mais do que algo desprezível de um local que, mas só tem mato aqui onde eu tô, não tem riqueza alguma. Mas aquele mato desprezível virou um acessório e uma bijuteria e algo tão relevante que quando se vai em diversas partes do país, hoje é vendido com um valor agregado tão alto, tão elevado, que virou um patrimônio assim tombado e assim reconhecido. Então, o que é que eu tenho à minha volta? Se eu tenho uma habilidade de cozinhar, pronto, você pode empreender com isso. Se eu tenho o meu tempo disponível, gente, hoje uma das ferramentas e um dos produtos mais caros e mais raros é o tempo. As famílias não têm, então se você tem como dispor do seu tempo para ser bênção, para gerar um dividendo, para trazer lucratividade, você consegue empreender com isso. Você consegue colocar à disposição do reino, colocar à disposição do seu negócio e inovar e você mudar a sua realidade de volta com o que você tem em suas mãos. Muito bom. E nesse ranking de empreendedorismo, qual é a posição do Brasil? Né? E também qual é o perfil da mulher empreendedora no Brasil? Quando nós falamos de empreendedorismo feminino, o Brasil está na 7ª posição, segundo o monitoramento global de empreendedorismo. Ele começou nos Estados Unidos com um grupo de universidades que passou a fazer essa avaliação. Começou inicialmente com 32 países e ao longo dos anos eles começaram a aprimorar. E hoje nós temos esse monitoramento em diversos países, em todos os continentes. O Brasil hoje, pela última publicação oficial, que foi a de 2021, quando nós consideramos o empreendedorismo global, considerando homens e mulheres, e aí eu sei também que nós temos homens que acompanham o Coisas de Mulher. Então nós ocupamos a 5ª posição. Quando nós consideramos especificamente as mulheres, o empreendedorismo feminino, nós ocupamos a 7ª posição. Que é muito boa. Gente, com certeza. Muito boa, principalmente quando nós consideramos que 61,5% daqueles que empreendem são mulheres. São negócios geridos por mulheres ou são negócios onde a presidência, a gerência ou a coordenação está sob a supervisão de mulheres. E aí o perfil dessa mulher é uma mulher que iniciou porque por necessidade mesmo, 82% desses negócios começaram por uma necessidade, mas nós vemos também que pra complementar a renda ou para suprir mesmo a família. Exatamente, ele começou para uma complementação, mas nós vemos que 49% desses que empreendem, dessas mulheres que empreendem, elas terminam sendo o sustento do seu lar. Ou é a renda principal, ou é a única renda da casa, né? São aquelas mães de família ou a chefe de família. Nós vemos também, dentro desse perfil, que 69% delas, elas trabalham por uma causa, elas têm senso de propósito. Então elas empreendem porque elas querem deixar um legado, ainda quando o negócio não está tendo uma alta lucratividade, mas elas sabem, eu continuo fazendo porque eu acredito no que eu faço. Então nós vemos aí também um viés de empreendedorismo social muito alto. E aí nós vemos isso também aplicável, por exemplo, à nossa realidade, às nossas igrejas, aos ministérios. A você, mulher, que de repente tem tido um projeto e você diz, meu Deus, eu não sei se isso é da minha cabeça, eu não sei se vale a pena eu levar, sabe? Eu creio mesmo que nesses últimos dias o Senhor tem dado estratégias, Ele tem trazido recursos, Ele tem trazido às vezes sonhos, projetos, pensamentos. E você muitas vezes fica...
mas vale a pena, mas é algo que, se não tem inicialmente todos os apontamentos ou todas as diretrizes, vale a pena você submeter, você que é guiada pelo Espírito, submeter ao Senhor. E você empreender também nisso, porque nós vemos o empreendedorismo social tão forte e tão relevante no mundo, e por que não? Nós que conhecemos a Deus, nós mulheres guiadas pelo Espírito, empreendermos nisso e deixarmos o nosso legado, a nossa marca nos nossos empreendimentos. Por que não as maiores corporações apoiarem os nossos projetos? Eu via ontem um edital de uma associação que abriu, de um grande grupo econômico que abriu, e abria editais milionários mesmo para captação de recursos. E eu vejo, às vezes, nós temos tantos projetos, tantos sonhos, e não entendemos hoje o nosso poder de influência enquanto igreja, enquanto mulheres, e às vezes com ideias tão brilhantes. Incríveis. E muitas vezes nos colocamos no segundo plano. Mas isso é da minha cabeça, mas eu ainda não tenho os recursos. Então, ou não deu certo alguma coisa que fez um dia, porque eu fiz um dia e não deu certo, então eu relego para lá. É outra fase, outra estação, outra oportunidade, às vezes fica intimidado, né? Isso mesmo, então não deixa passar isso, não deixa considera as instruções. Eu creio que é um tempo mesmo que nós temos visto tantos projetos se levantar, tantas situações se levantar, e é tempo de nós mulheres nos levantarmos. Nós temos visto a relevância no mundo, nós temos visto as grandes corporações investindo e solicitando mesmo, porque mostra que a produtividade, o rendimento e a lucratividade dos negócios que são geridos por mulheres, eles terminam tendo um acréscimo. E aí as grandes corporações têm investido nisso. Antes nós víamos que eles não queriam mulheres, porque pensavam que geralmente vão ter filhos, que geralmente as mulheres elas têm situações ou períodos que terminam caindo a produtividade. Então eles entendiam como sendo um demérito ter mulher à frente de certos cargos. Hoje eles entendem, e os números e estudos científicos comprovam exatamente o contrário. O quanto é rentável ter a mulher à frente de um negócio. Então vale a pena você entender, você não desconsiderar as instruções e levar adiante seus projetos e sonhos. A gente já tem a promessa, né? Que a gente está em aliança com Deus, e Deuteronômio 28 diz que Ele prospera o trabalho das nossas mãos. Então você está nos ouvindo, existe aí uma bênção sobre você. Se você andar sobre a palavra, se você colocar o seu coração no Senhor, como o Alano está dizendo, né? Pega aí a inspiração de Deus, seja guiada pelo Espírito, e saiba que se você está em aliança com Deus, Ele diz para você, em Deuteronômio 28, que Ele prospera o trabalho das suas mãos, não é mesmo? Então vamos lá. O que você acha que deu um boom aí no empreendedorismo em relação a esse tempo de pandemia? Porque a gente percebeu isso, né? Que mudou a forma de empreender e, ao mesmo tempo, fez um boom. Então, fala aí um pouquinho pra gente como foi esse cenário pós-pandemia. Sim, nós vimos inicialmente um empreendedorismo por necessidade. Isso é fato, foi constatado que 7,9%, isso foi um estudo publicado pela Fiocruz, e demonstra isso, que 7,9% dos empregos seletistas eles caíram inicialmente, principalmente em 2021, e logo em seguida começa a notar, logo em 2021, nesse mesmo período, um aumento ou uma ascendência de 10,1% no aumento daqueles empregos ou daqueles empreendedores, até mesmo aqueles que saíram, que foram demitidos dos seus empregos de carteira assinado por uma necessidade, começaram a se reinventar e a empreender. Mas vimos também que a partir de 2021 houve uma virada de chave, houve uma mudança de mentalidade. Até então, esse estudo publicado pelo Monitoramento Global do Empreendedorismo, ele mostra que antes disso, quem geralmente empreendia eram aquelas pessoas de baixa escolaridade, que não tinha renda. Então era como se dissesse, se eu não consegui passar num concurso, se eu não tenho um bom emprego, se eu não consegui ingressar numa corporação, então eu preciso inventar alguma coisa, eu preciso empreender para ganhar alguns trocados e suster. Depois disso, depois de 2021, os números comprovam que principalmente os jovens e de alta escolaridade passaram a desejar
empreender e ter seu próprio negócio. Então, isso passou a estar entre os 3 maiores sonhos do brasileiro. E aí, segundo esse ranking do estudo que foi publicado, o brasileiro, entre os 3 maiores sonhos estão viajar o país todo, ter a sua casa própria e desenvolver o seu próprio negócio. Então, mesmo aqueles que trabalhavam em grandes corporações, que trabalhavam no serviço público, mas eles passaram a empreender. Então, nós vimos, sim, a pandemia trouxe essa necessidade, mas desenvolveu o desejo de você desenvolver, ter o senso de pertencimento, sabe? De dizer, eu preciso desenvolver o meu negócio, aquilo que é meu, aquilo que eu vou precisar fazer por desejo, por vocação, por hobby. E começamos a ter literalmente essa virada a partir de 2021. Não era mais relegado àqueles que não têm uma escolaridade, que não têm recursos. Pelo contrário, nós vimos então as pessoas aportando, investindo, vimos as startups se desenvolvendo, vimos ideias inovadoras surgindo, vimos prêmios surgindo para novas ideias e para trazer essa mentalidade, inclusive para as grandes corporações, para a iniciativa pública e para todos os setores da iniciativa privada. Foi quando mudou, inclusive, os padrões. Sim. Então, você pode trabalhar de bermuda, de chinelo, não tem problema, contanto que eu quero a sua criatividade, eu quero a sua sensibilidade, eu só preciso da sua produtividade, da sua mentalidade. É isso que começou a ser desenvolvido e o empreendedorismo, essa metanoia, essa mentalidade, essa disrupção e essa nova estrutura nos negócios e nos serviços passaram a ser exigidas. Muito bom, muito obrigada aí por tanta informação importante. E assim, Alana, na tua vida, né, como você já disse, você vinha com essa mentalidade e a escola foi a sua escola de empreendedorismo e isso já estava dentro de você pela sua criação. Mas quando você aceitou Jesus, fez diferença na sua vida empreendedora? Você percebeu mudança quando você se encontrou com Jesus, com o Senhor? Eu tenho o prazer e a honra de ter nascido em um lar cristão. E isso faz toda a diferença. É verdade. Meu Deus, como nós que temos essa oportunidade realmente conduz a nossa vida de maneira diferente. E aí volto novamente a dizer, você mãe, você pai, você mulher, começa a trabalhar mesmo, a desejar. Você que já é mãe, desde criança, não perde a oportunidade de desenvolver isso nos seus filhos. Mas você que ainda não começa a declarar a palavra, meus filhos são abençoados, meus filhos são prósperos, meus filhos têm a mente de Cristo e faz toda a diferença. Eu nasci nesse meio, eu nasci nesse lar e, meu Deus, como eu sou grata Cresceu pelos meus pais. Né, da palavra. Sim, e eu sei que nós fazemos essa confissão e eu louvo a Deus, assim, porque engraçado que até nisso, assim, eu fiz a confissão em um evento que estava tendo de empreendedorismo na casa de um pastor, quando a esposa dele estava fazendo um evento de modas para as mulheres. Você nasceu de novo dentro do empreendedorismo. E aí foi literalmente assim, era um desfile que estávamos fazendo, mas aí um desfile com um propósito, que era para juntar mulheres, era um evento de mulheres na casa do pastor. Legal. E aí depois teve todo aquele, meu Deus, mas aquele dia foi diferente, e aí eu fiz a confissão. Mas assim, como faz a diferença quando nós somos guiados pelo Espírito, quando nós levamos uma vida de maneira consciente e intencional. Então, quando nós empreendemos, quando nós vivemos com senso de propósito, tudo é diferente. Nós submetemos os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos desejos e intenções a Ele. E aí tudo quanto nós fizemos, como já foi dito aqui, prosperará. Isso faz toda a diferença. Então, se você começou, como já foi dito também, não logrou êxito no início, não desconsidera os recomeços, não desconsidera voltar e clamar ao Senhor e dizer, Pai, eu preciso da tua instrução. Eu sei que o Senhor é aquele que é o Deus criativo, a criatividade que o mundo requer. Eu sei que você é o dono dela e você pode me inspirar para novos negócios. Eu sei que você é aquele, Pai, que é o meu Pai, que criou todas as coisas. Então, me dá a direção certa. E no momento, como nós vimos, principalmente após
após a pandemia, tantos negócios fechando. Nós podemos ver também, e eu digo isso na agência de desenvolvimento, nós abrimos lá mais de 1.000 negócios formalizando somente os microempreendedores individuais no ano passado. E aí nós tivemos a sensibilidade de tudo conduzir ali, eu costumo dizer, Antônio está nos bastidores, você está nos bastidores, e nós, todas as reuniões que fazemos coletivo, eu começo literalmente orando, clamando ao Senhor pelas estratégias, pelas direções, e nós podemos e devemos fazer isso independente do ambiente onde você esteja. Amém. Sabe? E isso faz toda a diferença. Mesmo na pandemia, quando nós estávamos no Superação, que foi um programa de assistência social e de auxílio financeiro para as famílias, onde nós socorremos 4.000 famílias, nós pedimos a Deus algumas estratégias aqui para como implementar. E vimos o favor de Deus assistindo. E aí ele trouxe essa sensibilidade. Nós precisamos desenvolver as pessoas para que elas tenham a saúde plena, inclusive a saúde mental assegurada, guardada, preservada. E nós na jornada fizemos muito isso, tratamos essa parte da saúde das pessoas, cuidamos disso, e nós vemos tantos negócios sendo abertos e tantos testemunhos de negócios sendo desenvolvidos e exponencializados em meio à pandemia. Então isso é algo que faz toda a diferença, você ser guiado e ser inspirado pelo Senhor num momento como esse, num momento onde muitos fecharam, muitos estão fechando. Você pode ter a chave, você pode ter o segredo. O Senhor pode te inspirar a criar um novo produto, a criar uma nova identidade, uma nova marca, a fazer algo que pode parecer loucura ou diferente, mas que vai te atrair, vai atrair nova clientela, vai te atrair uma exponencialidade que você pode não entender. Mas é isso que o Senhor deseja e Ele se importa com isso. Amém. Muito bom. E assim, atualmente a gente tem muitas mulheres com desejo de empreender ou até de ganhar cargos mais altos dentro da onde ela está, do contexto que ela está, ganhar mais. E ganhar mais, ser promovida, não tem nada de errado com isso, né? Mas a gente vê no mundo atual muitas mulheres com medo e até desprezando o lar, a maternidade, porque acham que a carreira e a maternidade, o casamento, acabam brigando. E também essa questão de mulheres, às vezes, que até ganham mais que o marido, e aí porque ganham mais, elas acham que, então, elas não devem submissão aos seus maridos, então elas são independentes. Tem algumas coisas, assim, distorcidas que acabam acontecendo nesse meio. Mas aí eu queria dizer para você, assim, dentro do que você vê, que é bom e que Deus abençoa, e dentro desse discurso que é contrário àquilo que Deus nos ensina, como ser essa auxiliadora, idônea, mãe, esposa, conduzir a casa e ser uma empreendedora? Primeiro, entendendo como tudo, voltando os nossos olhos, a nossa perspectiva, as nossas ações para o centro de tudo, para a palavra. Ela nos inspira, ela traz os princípios que precisam nortear a nossa vida em todas as áreas. Se nós entendermos que a nossa fonte de inspiração, a sua fonte de empreendedorismo, a sua chave para o sucesso do seu negócio vai estar em você entender que os princípios elementares e fundamentais e que você não vai pagar coach nenhum do mundo para te dar o sucesso, a não ser aquilo que já está descrito para você. Se existe uma fórmula, ela já foi guardada para você, já está descrita. É a palavra de Deus. Então, mulher, se você quer ter sucesso, simplesmente submeta-se à palavra. Não tem como você quebrar um princípio da palavra, não tem como você desconsiderar aquilo que a palavra diz e você esperar ser bem-sucedida. E não há preço nenhum. E você ganhar e você achar que tem sucesso na vida e você perder a sua família. Na verdade, enquanto não tiver o equilíbrio, enquanto você não entender a prioridade, não haverá sucesso algum. Ou ele pode até, aparentemente, ter uma lucratividade financeira, mas ele trará um déficit, ele trará
um dano irreversível para a sua vida. Então, quando a gente começa fazendo a coisa certa, quando a gente submete aos princípios certos, quando nós submetemos a Deus e a palavra, entendendo que Ele é o cabeça, entendendo que o nosso maior patrimônio é o nosso lar, é a nossa família, que o nosso maior líder, nossa maior inspiração é o nosso marido, e a Ele nós precisamos nos submeter porque é o cabeça da casa, porque foi assim que o Senhor instituiu, e os nossos filhos são aqueles que merecem o nosso primeiro, o nosso melhor, a nossa melhor mesa, a nossa melhor mesa posta, o nosso melhor tempo de qualidade, sabe? Vai vir todas as demais coisas, como a palavra mesmo nos diz, vai vir a inspiração para você gerir seu negócio, vai vir tudo quanto você literalmente precisa nos é acrescido, porque princípio não é quebrado. Então nós precisamos voltar àquilo que é tão simples e às vezes nós procuramos complicar. Às vezes se paga tão caro por uma consultoria, por um coach, por empresas, quando é tão simples nós nos voltarmos à palavra e nós entendermos que a fórmula do sucesso já foi posto. Que tudo quanto nós precisamos e de respeito à vida, ao nosso sucesso, à piedade, já está posto, já nos foi dado através de Jesus. Então, mulher, empreenda, seja um sucesso, mas esteja colocando os princípios certos, estando primeiro com a sua família, sendo ela um sucesso. Você sendo um sucesso, valerá o sucesso acessório, que é um sucesso financeiro, que é um sucesso nos empreendimentos, no negócio, e você vai dizer, uau, eu sou plena e bem-sucedida. Do contrário, nada valerá a pena. A gente tem essa necessidade, né, de ser bem-sucedida dentro de casa. É muito frustrante. Eu sei que você lida com muitas mulheres, eu tenho também acesso a muitas mulheres, quando elas são bem-sucedidas só fora de casa, e me permita usar o só, né, é muito frustrante. Então, assim, você administrar o seu tempo, você administrar a sua família e você administrar os negócios e ser equilibrado faz toda a diferença, não é? É uma maquiagem, por mais que diga, eu sou plena, eu estou feliz e realizada. Você pode até colocar um sorriso aparente e colocar e postar uma foto nas redes sociais. Mas no fundo, se você não tem sucesso em casa, se você não segue, não obedece os princípios da palavra, principalmente quando você conhece e discerne isso, você certamente sabe que está faltando e que está quebrando e que não há equilíbrio para isso. E assim, Alan, você lida com várias atividades, né? Muitas funções. Como você gerencia o seu tempo? Assim, dá uma dica de gerenciamento aí, de tempo, de família, diga aí. Priorizando, pedindo na realidade a Ele todos os dias que nos oriente, vivendo um dia de cada vez. Houve um tempo em que literalmente e eu acho que todas nós, e isso não é demérito de ninguém. Às vezes eu ficava, meu Deus, eu me sinto em déficit. Eu me sinto em déficit porque eu queria ter mais tempo com meus filhos. Eu me sinto em déficit porque eu queria ter mais tempo para o ministério. Eu me sinto em déficit porque eu queria ter mais tempo para escrever. Eu me sinto em déficit porque eu queria ter mais tempo para o escritório. Eu me sinto em déficit porque eu queria ter mais tempo para academia. Aí vive culpada, né? Exato. Não vive feliz. Então a gente tem que entender que há um equilíbrio para todas as coisas. Então, pai, você vai ser sempre o meu início e o meu fim. O meu início vai começar em você, a minha primeira hora do dia vai ser para você, a minha primeira consagração vai ser para você. E o meu fim é você, porque o meu propósito é você e todas as coisas precisam ser para glorificar o teu nome. E o resto do dia a gente vai adaptando, a gente vai dividindo e vendo literalmente, entendendo aquilo que é importante que eu preciso fazer, depois aquilo que é importante, mas que eu posso delegar, a gente delega, depois aquilo que tem urgência e a gente vai fazendo aquilo que tem urgência, mas que depende da gente, a gente faz aquilo que é urgente, mas que a gente pode delegar, a gente vai fazendo, até que a gente consiga ir dando conta de todas as coisas. Não vamos conseguir, mulher, no dia a dia dar conta de tudo, mas está tudo bem, você só precisa hierarquizar e saber que nós precisamos entender os nossos propósitos, entender os seus planos e literalmente criar um planejamento. O que é que eu preciso, o que é que eu tenho como prioridade para esse tempo? E não esquecendo que nós temos sempre um início e um fim. E se não for esse o nosso foco e o nosso centro, todas as outras coisas vão ficar em déficit e em falha. É verdade. O Thiago fala algo pra mim que me ajudou muito, porque às vezes eu me sentia assim também, né? Tô no rema, eu falava, eu precisava de mais tempo aqui. Tô na igreja, precisava de mais tempo aqui. Em casa, as crianças, ele. E eu
ele falava assim pra mim, Juliana, faça uma coisa de cada vez. Porque a gente é multitarefas, né? Então, assim, a gente acaba lidando com muitas coisas, mas eu entendi que, por exemplo, se eu tô em casa, eu tô 100% em casa. Eu vou falar, agora é a hora da tarefa das crianças. Então, eu pego o celular, ponho, das crianças não, Samuel só, a Ana Júlia faz tarefa ainda. Mas ó, agora é hora de brincar com ela, brincar com ele, fazer tarefa. Então, assim, porque às vezes eu percebia isso, sabe? Eu tô com as crianças, mas tava respondendo no celular. Então, eu não tô com as crianças. Isso. Né? Então, assim, fazer uma coisa de cada vez no sentido de tenha foco que vai te ajudar. Né? Você colocar o seu coração 100% ali naquele momento e fazer o melhor que você pode. Porque essa cobrança que a gente tem faz a gente infeliz, falar assim, eu queria fazer mais, eu queria fazer mais, eu queria fazer mais. E aí talvez você nunca consiga fazer mais naquela fase. Você tá dando o seu melhor naquela estação. Então, assim, se você tá fazendo o seu melhor na estação que você tá vivendo com foco também em cada momento ali que você precisa investir tempo, investir recurso, investir o seu coração. Então, fica leve com você mesmo, seja feliz. E trazer uma comunicação eficaz, né, em cada uma dessas fases. Quando tá com ele, olha, mamãe tá aqui com você. Pronto, hoje o meu dia, hoje a minha noite, esse momento é nosso. É nosso. Às vezes eu chego bem exausta, aí eu faço com o Manu, né? Eu digo, Manu, pronto, vamos brincar. Ela, mãe, deixa eu ver se eu aprendi, deixa eu ver se eu já sei me maquiar. E aí ela pega, eu digo, pronto, esse tempo é nosso. Aí ela, eu posso botar uma música aqui pra relaxar, eu posso fazer o skincare. 10 anos, né? Ela tem. Mas aí eu digo, pronto, é o seu tempo. Então eu estou comunicando a ela que eu estou me dedicando exclusivamente a ela. Então, a gente deixar claro, olha, quando nós temos essa comunicação eficaz em cada tempo, em cada fase, eles entendem, olha, agora eu preciso fazer isso. Mas você entendeu que naquele dia eu dei o tempo para você, agora eu preciso dar ao Daniel. Sim. Agora é a vez dele. E a gente vai literalmente administrando. E lidar, você falou, né, essas nomenclaturas, elas são importantes, né? O que é urgente e o que é importante. Fala um pouquinho sobre isso. Literalmente, sempre vai, no contexto que nós vivemos, no mundo frenético que nós vivenciamos, tudo parece ser urgente. Nós vivemos em um mundo em tudo é redes sociais, onde nós vivemos no Ninguém quer esperar. Ninguém espera, tudo é aparentemente urgente. Mas aquilo que é urgente termina te consumindo, quando na maioria das vezes não tem essa urgência. E há as urgências que nós precisamos trabalhar, que nós precisamos executar, e aí elas precisam que nós paremos realmente o que precisamos estar fazendo e tenhamos uma ação interventiva. Porque senão vai ter um dano, né? Caso contrário, sofreremos as consequências. Mas a urgência que precisa da sua intervenção direta e a urgência que até mesmo pela urgência efetiva você pode delegar para que ela seja resolutiva naquele momento. Mas, de fato, o que nós precisamos deter o nosso tempo e o nosso foco são nas coisas importantes. Sim. Aquilo que realmente é importante são aquelas que nós precisamos deter a nossa prioridade, a nossa informação. São aquelas que nós planejamos. É o nosso dia a dia. Eu preciso agora estar no remo, eu preciso agora estar na igreja, eu preciso ter o tempo de qualidade com os meus filhos, com o meu marido. Isso é importante e isso requer um planejamento dentro da semana. Eu deixei isso aqui. Então, o que surgiu de urgência realmente requer que eu abra mão da resolução disso que é importante para mim, disso que vai trazer um resultado, seja benéfico ou seja danoso para a minha vida, para a minha família, para os meus negócios, para o meu empreendimento. Sim. Então, nós precisamos ter essa consciência e elencar sempre prioridades. Do contrário, a gente vai viver sendo consumido por este mundo. Apagando incêndio e aí não consegue ser bem-sucedido. E vivemos sendo bombeiros, como eu costumo dizer lá na... E aí, como um bom empreendedor vai conseguir crescer se ele não se planeja, não lida com o que é importante, está sempre vivendo como um bombeiro, apagando incêndio. Não tem como, né? Nos negócios, nós precisamos entender disso. Nós precisamos entender que requer, inclusive, o planejamento estratégico, o planejamento a curto, a médio e a longo prazo. Você precisa entender hoje quais as ações são iminentes, são necessárias para que você faça hoje. E quem está começando, por exemplo, vai precisar de um tempo, que despenda um tempo maior, uma atenção maior nesse negócio, até mesmo recursos financeiros mesmo. Se você
é seletista, se você está trabalhando e ainda tem aquela dúvida se vale a pena, se o negócio vai se consolidar ou não. Então, tenta conciliar pelo menos 1 ano para que você vá estruturando o seu negócio, vá entendendo do seu mercado. Então, todo início requer um planejamento também, né? maior, mais eficaz e intensidade e intencionalidade em todos os seus atos. Realmente nessa primeira fase. E o planejamento estratégico te mostra isso, quais são os recursos que você vai precisar despender para que você tenha o êxito e os resultados que precisa nesse primeiro momento. Sim. Geralmente esses 6 primeiros meses são meses bem intensos, são meses que você vai precisar, vai demandar e vai parecer que não está saindo do canto, vai parecer que não está dando certo, mas é onde você precisa perseverar. Os estudos mostram, principalmente os apontamentos do Sebrae, que as empresas elas têm um período de vida de aproximadamente 3,5 anos. E aí quem consegue sobreviver ao primeiro ano e ele consegue ter ânimo e motivação, porque os 2 anos seguintes, os 2 anos e meio, é basicamente consequência do que ele plantou ou do que ele deixou de plantar no primeiro. Então é muito importante que você seja motivado, que você entenda realmente que tudo que você vai estar começando, você vai ter que botar mais força nesse início. Mas nesse planejamento eficaz, nesse planejamento efetivo, você tem que saber, nesse médio prazo, passou o primeiro ano, eu preciso perseverar, não é apenas começar bem, mas manter-se bem, mas fazer um planejamento agora de logística, do que eu preciso comprar, de como eu vou dispor meu serviço, de como eu vou atender minha clientela, se eu fiz a análise, se eu fiz um plano de negócio consolidado, se eu estudei bem e se houve mudanças, por exemplo, se apareceu variantes dentro do mercado, dentro desse negócio. Então, como me readequar, como avaliar, como me balizar para me adequar a essa nova realidade. E aí, geralmente, você que consegue superar e passar esses 3 anos e meio, você consegue se consolidar no mercado. Muito bom, muito obrigada. E quanta coisa boa. E o Rema, Alana? A gente falou, né, mencionou o Rema. O que o Rema foi para você? Você percebe um impacto na tua vida empreendedora quando você se formou no Rema? Meu Deus, eu posso dizer verdadeiramente, não é um jargão, mas o Rema mudou as nossas vidas. O Rema, quando nós decidimos fazer juntos, nós recém-casados, nós decidimos, nós vamos fazer o Rema juntos. E logo no início, e é natural, né? Se levantam todas as adversidades no ano que não vai dar certo. No ano que você decide fazer. E quando nós começamos a fazer no primeiro ano, meu esposo perdeu o emprego, aconteceu N situações, a minha apendicite estrangulou. Ai, meu Deus. Foram várias as situações e realmente assim, a gente teve que, por questões de saúde mesmo, dizer, meu filho, como a gente vai concluir o primeiro ano nessas situações. Mas a gente disse, nós vamos concluir. Apareceu dificuldades financeiras para concluir, todas elas possíveis e imagináveis, físicas, da saúde, enfim. Mas nós concluímos e, meu Deus, que tempo precioso. Verdadeiramente vale a pena. Você que está fazendo, você que tem desejo no seu coração, você que começou e de repente fez o primeiro ano e nessas dificuldades você parou no meio do caminho, conclua, persevere, consiga dizer não e resistir à adversidade, ao dia mau e concluir e fazer de repente, se você tem um chamado, a escola de ministro, de missões, se é o seu chamado, vale a pena. Como você volta instrumentado e passa a ter outra perspectiva. No dia da dificuldade, você está apto, você está cheio da palavra revelada dentro de você para discernir, para declarar, para falar, para usar, para se levantar em fé. E você sabe se mover, você sabe ser guiado pelo Espírito, você sabe ter literalmente a percepção e o discernimento mesmo para você tratar cada situação que é necessário na sua família, no seu negócio, em como você lidar, se você fecha a parceria, se você abre a franquia, se você espera, todo isso. E ser guiado no mundo empreendedor faz toda a diferença. Deixa eu dizer pro pessoal o que é o Rema, né? O Rema é um centro de treinamento bíblico interdenominacional. E ele dura 2 anos, é por isso que a Alana tá dizendo, né? Se você tá no primeiro ano, vá até o final. Se você parou, retoma. Então, são 2 anos aí
que você vai poder receber da palavra de Deus de uma forma prática, de uma forma intensa, e certamente a sua vida vai ser impactada. A gente está falando de como ser guiado, nós temos uma matéria com esse nome, uma matéria só para falar isso. Como ser guiado pelo Espírito. Nós temos fundamento da fé, doutrina básica, a autoridade do crente, tantas matérias que vão trazer base para a sua vida pessoal e também, como a Lana falou, trazer ferramentas para que você exerça o seu ministério, se você tem uma chamada ministerial. E aí a gente também tem a escola de missões, tem a escola de ministros, sabe? Eu quero dizer para você que o primeiro passo é o rema. Então, se você não fez, você não pode ser nosso aluno agora em 2023, as matrículas estão encerradas, mas você já pode se planejar. A gente está falando sobre administrar o templo, planejamento financeiro, estratégico, e você precisa colocar aí a sua vida, o seu crescimento espiritual, porque certamente, quando você está consciente da palavra de Deus, da vontade de Deus, você vai ser próspero, vai ser bem-sucedido, vai lidar com as dificuldades, com os desafios de uma forma muito diferente. Então, o Rema fez diferença na sua forma de viver e de empreender, não é isso, Alana? Certamente, faz toda a diferença. E nós sabemos que não se detém, que jamais se deterá isso, a prosperidade bíblica que nós cremos. Sim. Ela é ampla, mas um dos aspectos também quando nós estamos falando aqui de empreendedores, e aí nós falamos muito de gestão financeira, sabe? Mas quando nós fazemos o Rema, até nesse aspecto, até no aspecto mesmo econômico, financeiro, nós vemos a exponencialidade de Deus, por um direcionamento, por quando nós entendemos e quando nós submetemos a sua palavra, nós vemos a colheita e a frutificação vindo também nessa área. Então eu quero mesmo motivar você, empreendedor, a usufruir, a ousar, a se permitir, se expor a um ambiente como esse e ver como o seu negócio pode ser impactado, como a sua vida, como a sua empresa, como os seus negócios, seja ele qual for, da área como for, ele muda a realidade, você muda a sua perspectiva gerencial, a sua perspectiva de administração, de gestão, quando você tem a palavra revelada, quando você faz o Rema. Vale a pena. E aí, Ju estava falando dos 2 anos, mas quando iniciar no ano que vem, já gera essa expectativa no seu coração. Tem a primeira matéria, ela é aberta e você pode experimentar, você pode aguçar, deixar anotadinho aí, para que você, quando abrir as inscrições, você possa experimentar. Vale muito a pena eu usufruir de uma colheita abundante em todas as áreas da minha vida. Inclusive na área financeira mesmo, porque nós ousamos, naquela época parecia difícil mesmo. Nós fizemos algumas escolhas, mas nós optamos em fazermos juntos. Nós começamos e nós terminamos. E nós vimos literalmente o favor, a bênção, a prosperidade, a plenitude, a multiplicação do Senhor por escolhas que fizemos. Glória a Deus. E para a gente fechar com chave de ouro, as mulheres que desejam empreender, que, assim, como compreender o tempo, no que investir, como elas deveriam se mover, estão nos ouvindo aí, inspiradas. Então, dá algum conselho ou alguns conselhos bem práticos aí para a gente poder fechar esse tempo com chave de ouro. Primeiro, mulher, você que tem desejo dentro de você, começa mesmo olhando para, se eu posso dizer, olhando para dentro, pode parecer algo não muito adequado, mas vê mesmo quais as suas potencialidades, quais as suas habilidades, ou às vezes algo que parece um hobby, de repente um potencial que Deus tem colocado dentro de você. Então é algo que você faz, mas eu só faço isso para minhas amigas. Eu tenho uma amiga hoje, que ela hoje é uma referência aqui na nossa região, ela faz... monta para festas, ela monta para grandes eventos aqui na cidade. E ela começou a dizer, mas eu só faço isso, mas eu só faço doces, eu só faço bolos aqui para a família. E nós começamos incentivando, e ela hoje faz para tantos eventos, faz para tantos casamentos aqui. Então, de repente, aquilo que está dentro de você, você acha que é só um hobby, pode ser a sua vocação para o seu negócio. Ou, de repente, é algo que você começou lá atrás, mas porque é de um ponto gerencial, seja no seu administrativo, seja no time, seja no seu financeiro mesmo, seja na organização ou no planejamento do seu negócio não deu certo,
não desconsidera o tempo de recomeçar, de planejar, procura ajuda mesmo. Hoje nós temos tantas ferramentas, hoje nós temos a internet, hoje nós temos bons consultores, hoje nós temos uma gama de serviços gratuitos em todos os municípios, nós temos o Sebrae, nós temos tantas ferramentas que podem te ajudar a planejar e a você sistematizar o seu negócio. Primeiro, discerne aquilo que você tem desejo, se você está, qual a fase que você está, se você está começando, se você está transicionando, às vezes de uma carreira ou de uma área para outra, e você começa a planejar qual o tempo que eu tenho para despender para essa atividade. O que é que eu desejo com isso? Eu vou fazer algo por cunho social, eu vou fazer isso para ser minha renda principal. Então você começa a buscar os elementos e você começa a estruturar minimamente um plano de negócios. E eu creio literalmente, não é porque nós estamos aqui em um tempo favorável, nem um novo tempo. Nós ouvimos isso e aqui nós estamos falando para uma rede de mulheres e eu sei que alcançamos muitas que fazem parte do nosso ministério, do Ministério Verbo da Vida. Eu creio isso foi falado já profeticamente em um novo tempo. Amém. De ideias empreendedoras, em um novo tempo vindo para o nosso ministério, inclusive no empreendedorismo e voltado inclusive para o avanço do reino e para missões chegando. Então não desconsidera, homem e mulher, as ideias que o Senhor tem colocado em sua mente, tem colocado diante de você. Pode ser para um empreendedorismo social, pode ser para a reversão do reino e procura as pessoas que podem te ajudar, podem te habilitar, de repente uma associação que você pode abrir, você pode ter recursos hoje disponíveis, tantos por grandes grupos econômicos e você pode captar literalmente, seja para fazer a obra do Senhor, seja para fazer a obra social. Nós temos visto tantos trabalhos relevantes, feitos por ministros, feitos por missionários, feitos por pessoas nossas que precisam, às vezes, você pode não ir lá, você pode não estar indo pessoalmente lá, mas você tem as ferramentas, você tem a habilidade, você sabe captá-los, você tem literalmente as ideias, então coloca em prática, monta a tua associação, capta esses recursos e direciona-os para os objetivos e propósitos certos. Amém. Então, mulher, foi para isso que você foi chamada, foi para um tempo como esse que nós fomos chamadas. Então, que os propósitos, que os desejos, que os projetos se levantem ardentemente. Amém. Até que você entenda o seu tempo, o seu chamado e você concretize cada um deles. Amém! Muito obrigada, Alana. Mulheres, que tempo enriquecedor. Eu quero dizer que esse episódio, assim como os próximos que estão por vir, eles vêm como resposta de Deus para a sua vida. Então, deixa a sua curtida aí, compartilha com outras mulheres que podem ser inspiradas com esse conteúdo. Eu quero lembrar você que a gente tem a Conferência de Mulheres aqui em Campina Grande, do dia 19 a 21 de outubro. Se você não fez ainda a sua inscrição, corre lá no @FemininaMVV e você vai ver que as inscrições estão abertas. Agora, fica ligada, corre mesmo, porque as inscrições fecham. Elas são limitadas. A gente recebe cerca de 3.000, às vezes 5.000 mulheres aqui, mas por causa do nosso espaço, fala, é muita gente, mas tem muita gente querendo vir e você precisa estar conosco. Então, corre e faz a sua inscrição. Vai também no Instagram e nos segue, Coisas de Mulher, Verbo da Vida. Você vai receber conteúdo, informações, vai ficar ligada para não perder nenhum podcast, porque esse podcast Coisas de Mulher veio para responder coisas do seu coração e abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Obrigada por esse tempo. Obrigada, Alana. Eu sei que você se esforçou, correu e se virou nos 30 para estar aqui. Muito obrigada, me sinto honrada por esse tempo e eu sei que nós alcançamos o coração de muitas mulheres e eu te agradeço mesmo por compartilhar aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Amém. Muito obrigada. Viu? Eu que agradeço a honra. Beijo. Tchau, tchau. Até a próxima.